O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Vamos abrir então em Apocalipse 12. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. A palavra sinal, ela vem de uma palavra grega, semeion, que significa símbolo ou maravilha. Sinal. João viu um grande sinal, uma grande maravilha ou símbolo. Aí ele descreve o que ele viu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos falar sobre essa mulher. Mulher vestida do sol com lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas. Na profecia bíblica, mulher, todos aqui sabem, representa igreja. Vamos ver como nós poderíamos provar que mulher, na profecia, representa a igreja. Primeiro, Antigo Testamento, Jeremias 6:2. No livro de Jeremias, Deus, através do profeta, ele caracteriza a sua igreja apóstata, muitas vezes, pelo símbolo de uma prostituta, nesse livro de Jeremias. Porque a igreja de Deus nos dias de Jeremias estava em apostasia. Ela tinha ido atrás de outro marido. Então ela estava em adultério, simbolicamente falando. E ela é representada por uma prostituta. Mas aqui nesse versículo, Jeremias 6:2, ela é comparada com uma mulher formosa e delicada. Na realidade, é o que Deus almeja que ela fosse. A formosa e delicada, no caso uma mulher formosa e delicada, assemelhei a filha de Sião. Então aqui Deus compara a filha de Sião com uma mulher formosa e delicada, ou seja, uma mulher pura. Agora, o que é a filha de Sião? Para quem não conhece essa expressão, vamos para Isaías 51. Em Isaías 51 nós vamos ver o que significa filha de Sião. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Isaías 51:16. Para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então, Sião, o povo de Deus. A palavra Sião no Antigo Testamento é sinônima com a palavra Jerusalém. Então, Jerusalém é comparada com uma mulher delicada e formosa. É o que Deus desejava que ela fosse. Uma mulher pura, fiel ao seu marido. Então, no Antigo Testamento nós vemos essa representação de uma mulher. No Novo Testamento, 2 de Coríntios 11, Paulo ele usa esse mesmo símbolo para descrever a igreja de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: Porque estou zeloso de vós. Vós aqui, a igreja de Deus em Corinto. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele diz: Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Paulo preparou a igreja de Cristo em Corinto para apresentá-la, a igreja de Corinto, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo.
Então, o trabalho de Paulo em Corinto tinha esse objetivo, de um dia poder preparar essa igreja como uma virgem pura a um marido. E no caso, o marido sendo Cristo. Essa linguagem também se encontra em Efésios. A igreja sendo a mulher, a esposa e Cristo o marido. Efésios 5, verso 23 a 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então nós temos aqui uma comparação. Cristo é para a igreja o que o marido é para a sua esposa. Verso 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui a comparação entre Cristo e o marido, a igreja e as esposas. No verso 26 ele expressa a mesma ideia que ele expressou em 2 de Coríntios 11. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, no Novo Testamento, a igreja de Cristo é comparada com uma noiva pura, santa e imaculada. Essa mesma ideia nós encontramos em Apocalipse 19, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a esposa de quem? Do Cordeiro se aprontou. Baseado em 2 de Coríntios 11 e Efésios 5, quem é a esposa de Cristo? A igreja. Verso 8 confirma que é a igreja. Mas não somente a igreja, mas a igreja triunfante no caso. A igreja pura e verdadeira. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Nós já lemos verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, a esposa de Cristo, a igreja de Cristo é composta dos santos. No caso, essa mulher que está vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, tudo nos leva a compreender que é uma mulher pura. É uma mulher que é formosa e delicada. Uma mulher virgem. No caso, seria a igreja verdadeira. Seria o povo de Deus, fiel. Não seria apenas a sua professa igreja, porque muitas igrejas professam ser dele. Deixa-nos vestir a nossa roupa e comer o nosso pão e apenas sermos chamados pelo seu nome. É aquela profecia de Isaías 4. É uma igreja pura. Em Apocalipse nós temos duas igrejas. A igreja de Apocalipse 12 e a igreja de Apocalipse 17. Duas mulheres no caso. Uma mulher pura, virgem, e uma mulher impura, contaminada, prostituta. Bem, ela está vestida do sol. Nós já estudamos isso em Apocalipse. Quando alguém está vestido, é o oposto de quê? Quem está nu. E quem está nu é um símbolo de quê? Pecado, vergonha, de desprezo. Então ela está vestida. E ela está vestida com o quê? O sol. E o sol, no Apocalipse, o que representa o sol?
O sol está relacionado com quem? Outras partes de Apocalipse. Com Cristo. Vamos abrir em Malaquias capítulo 4. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O sol não apenas representa Cristo, mas representa a justiça de Cristo. Então aqui nós temos uma mulher que está vestida com a justiça de Cristo. Ela está vestida do sol, e o sol representa a justiça de Cristo, segundo Malaquias 4:2. E é interessante, nós podemos comparar Malaquias 4 com Salmo 119, para ir um passo mais adiante. Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são o quê? Justiça. O que é a justiça de Cristo? João capítulo 15, verso 10. Eu guardei todos os mandamentos do meu Pai. Então aqui nós temos uma igreja que está vestida da justiça, dos mandamentos de Cristo. É uma igreja que guarda todos os 10 mandamentos. E ela tem o que debaixo de seus pés? A lua. Vamos ver o que representa a lua. Ok? Agora estamos na lua. João 15:10. Gênesis 1:16. Diz assim: E fez Deus os 2 grandes luminares, ou as 2 grandes luzes. O luminar maior para governar o dia. O que é o luminar maior que governa o dia? O sol. E o luminar menor para governar o quê? A noite. E fez as estrelas. O que é o luminar menor? A lua. Então, na Bíblia, a lua, ela é chamada luz menor. E o sol, a luz maior. E quem é o sol? Cristo. Então, para nós entendermos o que é representado pela lua na profecia, nós precisamos compreender o relacionamento entre a lua e o sol. A luz menor com a luz maior. O que seria a luz menor que testifica de Cristo? Essa seria a pergunta. Porque Jesus é o sol. E o sol é a luz maior, que governa o dia. A lua, a luz menor, que governa a noite. Só que a luz da lua, na realidade, é a luz de quem? Do sol. Então, o que for a lua, ela testifica ou revela algo que não é dela, mas o que ela recebe do sol. Então vamos ver o que seria essa luz menor. Vamos abrir em Salmo 89, 37. Diz assim: será estabelecido para sempre como a lua e como uma fiel testemunha no céu. A lua também é chamada fiel testemunha. E a lua, por que ela é uma fiel testemunha? A lua é uma fiel testemunha porque ela consistentemente está testemunhando da existência do Sol. Ela testifica para os habitantes do planeta Terra
que o sol ainda está brilhando, embora não esteja visível, mas o sol ainda existe e ele ainda brilha. A lua é uma fiel testemunha, porque independentemente do tempo, independentemente do que acontece, ela testifica. E no contexto de Salmo 89, aqui, Davi está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela será estabelecida para sempre como a lua e como uma fiel testemunha no céu. A palavra de Deus. Agora vamos abrir em João capítulo 5, versos 39 e 46. João 5, 39 e 46. Para nós descobrirmos aqui o que é essa fiel testemunha que testifica da existência de Deus, de Cristo, que é a luz maior. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim, Cristo, testificam. Então, quem é ou o que é a testemunha de Cristo? A palavra de Deus. Hoje você não vê Cristo. Hoje você não tem Cristo vivendo em seu meio. Então você não tem nenhuma garantia que ele existe, a não ser sua palavra, que é uma fiel testemunha, que revela a luz dele. Assim como de noite você não tem o sol, você não tem nenhuma garantia que o sol ainda está brilhando, a não ser olhando para a lua. Mas um olhar para a lua é o suficiente para você lembrar, sim, o sol existe e amanhã ele brilhará de novo. Então, assim como a lua, ela revela a existência do sol, a palavra de Deus revela a existência de Cristo. Vamos ver outro texto para confirmar essa ideia de que a lua representa a palavra de Deus. Vamos abrir em Lucas 24, 25 a 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27. E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, então Jesus abriu Moisés e abriu todos os profetas do Antigo Testamento, ele explicava a esses homens o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, as Escrituras do Antigo Testamento falavam de quem? De Cristo. Então, Cristo ele abria de Moisés aos profetas e ele explicava tudo o que dele testificava nas Escrituras. Vamos abrir em 2 de Pedro 1,19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas. Então Pedro disse, nós temos muito firme a palavra dos profetas. A qual, falando dessa palavra, bem fazeis em estar atentos, como a uma luz. O que está sendo comparado aqui com uma luz? As palavras ou a palavra dos profetas como uma luz que alumia onde? Em lugar escuro. Qual é a luz que ilumina o lugar escuro? Sim, mas agora voltando para o mundo natural. A lua. Então a lua aqui está sendo comparada com a palavra dos profetas. Como uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Qual é a luz que alumia até o aparecimento da estrela da manhã? A lua. Então aqui a lua é comparada com a palavra dos profetas, que nos dá o quê? Luz para nós andarmos nesse mundo de trevas até a estrela da alva, que é quem? Cristo. Até ele voltar, nós temos o quê? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, o quê? A palavra de Deus. Nós estamos vivendo na escuridão, nas trevas deste século, cujo príncipe é Satanás. E o povo de Deus tem a lua para iluminar os pés. A presença de Cristo em nosso meio é apenas pela fé na pessoa do seu representante, o Espírito Santo. Mas a única coisa sólida que nós temos debaixo dos nossos pés, de concreto mesmo, é a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela vem por quê? Sentir, ela vem por ver, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você não tem fé porque você sentiu a presença de Cristo em tua vida. Você não tem fé porque você teve um sonho no qual Deus apareceu. Você não tem fé porque você viu Jesus andando em seu meio. Você tem fé por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a lua está debaixo dos pés da mulher. E ela está vestida de sol. Ela tem uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Coroa, como nós já estudamos em Apocalipse, é uma representação de vitória. 2 de Timóteo 4:8. Também a coroa é uma representação de realeza. 1 de Pedro 2:9. Porque a igreja, ela é comparada, segundo Pedro, com um sacerdócio real. E Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. A coroa, então, é dada àqueles que são fiéis. Então, ela tendo uma coroa em sua cabeça, é mais uma evidência que é uma igreja fiel. 12. O número 12, interessantemente, aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como o número do governo de Deus. Gênesis 35:22, Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos foram as famosas 12 tribos de Israel. Em Marcos 3:14, Jesus poderia ter chamado 13 ou 11 ou 10 discípulos. Mas quantos discípulos Jesus chamou? 12. E quando Judas se apostatou, antes do derramamento da chuva temporã, o que Pedro se levantou a falar? Nós precisamos de escolher alguém para completar o número. Era necessário realmente mais uma pessoa? Não por apenas ter mais um apóstolo, mas para que o número fosse completo. O número que Deus havia designado como o número que representaria o seu governo. Então, 12 tribos de Jacó, 12 apóstolos. Tanto a igreja na dispensação judaica como a igreja na dispensação cristã teve 12. Agora, o número 12 também aparece em Apocalipse 21, 12 a 14. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos lá, mas vocês podem anotar o número 12. Mas em Apocalipse 1:20, estrelas. Estrelas é uma representação de anjos, ou mensageiros, ou líderes da igreja. Isso é Apocalipse 1:20.
7 estrelas das 7 igrejas. Então vamos voltar a Apocalipse 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Então João, ele recebeu essa visão de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. No verso 2 fala assim: essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então, que igreja é essa que estava grávida? Nós vamos colocar aqui essa mulher como a Igreja de Cristo em 2 dispensações principais. Agora, a Igreja de Cristo, ela já passou por diversas fases e períodos. Nós temos, por exemplo, a Igreja Patriarcal, que foi a Igreja de Cristo antes do dilúvio, de 7 até Noé. Aí, a Igreja pós-dilúvio, 100 até Abraão, a Igreja judaica, Isaac até Jesus. E na Igreja judaica, nós temos diferentes fases da Igreja judaica. Por exemplo, a fase dos patriarcas, que abrange Abraão até José, ou as 12 tribos. Aí nós também temos a igreja no Egito, de José até Moisés. Nós também temos a igreja no deserto, Moisés até Josué, a entrada em Canaã, que foi nos dias de Josué. Aí nós temos a igreja no período dos juízes. Nós temos a igreja no período dos reis. O período dos juízes foi de Josué até Samuel. Aí o período dos reis, Saul até Salomão. E o período do reino dividido, que foi de Salomão, que se dividiu depois da morte dele, Roboão e Jeroboão, o reino do norte, o reino do sul, mas esse reino ficou dividido. 722 Israel caiu nas mãos da Assíria, 606 o ano do cativeiro. Então, depois do reino dividido, nós temos a igreja em Babilônia, cativeiro. Aí nós temos o período pós-cativeiro. Aí o período entre Malaquias e João Batista, intertestamental, se chama esse período. De Malaquias a João Batista. De pós-cativeiro foi de Zorobabel até Neemias, período em que eles estavam reedificando a cidade. Bom, período em Babilônia nós temos todo ele na história e na vida de Daniel. Bom, essa é a igreja judaica, a dispensação judaica. Alguns dizem que essa mulher representa apenas a dispensação cristã, mas não pode ser pelo simples fato que no verso 2, essa mulher está grávida. E nós vamos descobrir que essa mulher está grávida de Cristo. E não foi a igreja cristã, não foi esse novo movimento que deu à luz ao Messias, mas foi a igreja judaica. Agora, interessante nós percebermos que quem deu à luz e quem reconheceu o Messias
Não foi toda a nação judaica, mas foi os fiéis, como se fosse a igreja invisível. Vou colocar aqui no quadro, por exemplo, na dispensação judaica, a mulher na fase da dispensação judaica. Nos dias de Cristo, nós temos pessoas como Zacarias, Isabel, Simeão, foi aquele que segurou o menino Jesus no templo, Ana, Maria, José, João Batista. Essas pessoas, como se essas pessoas fossem o remanescente da mulher nos dias de Cristo. O remanescente, nesse caso, não no sentido que foi a última manifestação do povo de Deus na terra, mas a semente no sentido que o restante dos fiéis da igreja da época, esse grupo de pessoas fiéis dentro da nação judaica, com certeza tinham outros, eu estou mencionando aqueles que são mencionados, que nós sabemos. Essas pessoas deram a luz ao Filho. É importante também entender que não foi Maria que deu luz a Jesus nesse contexto, não. Mas foi uma nação, um povo. A Igreja Católica coloca essa mulher como Maria. Essa mulher não é Maria, essa mulher é a Igreja. Vocês entendem, né? Só que Maria foi o instrumento através do qual Jesus literalmente nasceu. Mas não quer dizer que essa mulher representa Maria, porque aqui nós temos um povo que daria luz ao Messias. O próprio Deus disse a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações. Ou seja, de Isaac virá o Messias. Vamos abrir em Miqueias 5:2 para complementar então o verso 2 de Apocalipse 12. Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, uma pequena vila, em uma pequena região de Judá, em ti, ou de ti, me sairá o que governará em Israel. Quem é este que governará em Israel? Cristo. De ti, Belém, sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabemos que este é Cristo. Também Romanos 1:3 complementa esse texto. Romanos 1:3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus, ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus nasceu deste povo, o povo judeu. Embora estivesse mergulhado em profunda apostasia, Deus foi capaz de usar um pequeno grupo dentro deste povo para receber o Messias. Aqueles pastores que estavam naquela noite vigiando, quando os anjos vieram na noite do nascimento de Cristo. Ou seja, Deus, ele não ficou sem um remanescente. Isaías 1:9 diz assim: se Deus não tivesse guardado um remanescente, Israel seria como Sodoma e Gomorra. Mas por causa do remanescente, Cristo ainda veio da descendência de Abraão. Ok, essa expressão no verso 2, e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz, parece que já estava na hora do filho nascer.
Então essa expressão pode ser comparada com Gálatas 4:4. Se vocês quiserem acompanhar, em Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em outras palavras, Cristo nasceu no tempo certo. Cristo nasceu em uma época em que já não dava mais para as coisas continuarem do jeito que estavam. Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Então aqui no Apocalipse 12:2 nós temos uma linguagem que revela que a igreja judaica estava já no seu limite e com dores de parto. Ou seja, a mulher já estava pronta para dar luz. Com ânsias de dar luz, Jesus veio. Verso 3. Agora nós vamos mudar o foco para outra visão, outra coisa. E viu-se outro sinal no céu, outro símbolo. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Em Apocalipse, quando nós vemos 7 cabeças e 10 chifres, isso está interligado com o poder romano. Okay? Nós vamos falar sobre as 7 cabeças em Apocalipse 17. Os 10 chifres, as 10 divisões do Império Romano. Roma aqui em 2 fases. Okay? Este dragão vermelho representa Roma em 2 fases, aqui em Apocalipse 12. A palavra vermelho, segundo Isaías 1:18, é um símbolo do pecado. Agora, aqui as diademas ou as coroas estão sobre as 7 cabeças. Em Apocalipse 13... nós temos uma besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, porém, as coroas não estão sobre as 7 cabeças, mas sim sobre os 10 chifres. Isso é para nós entendermos em que fase nós estamos de Roma. Quando as 7 cabeças têm as coroas e não os 10 chifres, as 7 cabeças representando os poderes que surgiriam desde os dias de Daniel até a vinda de Cristo. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal e os Estados Unidos e Roma papal ressuscitado. Isso nós vamos estudar em Apocalipse 17. Mas o fato das 7 cabeças estarem coroadas em capítulo 12 e não os 10 chifres, possivelmente está nos dizendo que ainda estamos na fase pagã e não papal de Roma. Porque a partir do momento que os 10 chifres são coroados, estamos falando de um período de 476 para frente. Okay? Essa é a explicação que eu tenho para vocês de as diademas sobre as suas cabeças. Agora, aqui em Apocalipse 12, nós temos, além da história do dragão e da mulher, nós temos vislumbres do grande conflito. Então, nós temos o grande conflito na Terra, entre o dragão e a mulher, ou seja, entre Roma e a Igreja, desde os dias de Cristo até o fim. Aqui na Terra, o grande conflito é entre Roma e a Igreja. Roma em suas fases e a Igreja em suas fases. Mas este grande conflito, nós sabemos, é mais do que apenas um conflito entre Roma e a Igreja de Deus. É entre Satanás e Cristo. Então, nesse capítulo de Apocalipse 12, nós também temos um vislumbre do grande conflito no céu, que foi o início do grande conflito na terra.
Ok? Então aqui no verso 4, falando desse dragão, diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, para nós entendermos a real característica ou identidade deste dragão, que é Roma representado por um dragão, João ele vê algo a respeito desse dragão que não se aplica a Roma, mas sim ao poder que trabalha por trás de Roma. E ele relata um evento do passado, que na realidade aconteceu lá no céu, no grande conflito. O fato dele ter arrastado uma terça parte das estrelas do céu com a sua cauda. Ok? Então, nós não deveríamos compreender isso como se fosse acontecendo em ordem cronológica. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e o dragão parou diante da mulher. Então ele está relatando uma história, mas aí ele vai dando referência a um evento passado, à luz do grande conflito, para revelar a verdadeira identidade do dragão. Embora ele seja Roma, Roma é o instrumento através do qual Satanás está trabalhando no grande conflito. Vamos falar então sobre a cauda do dragão. Cauda, na profecia, está relacionada com o quê? Vamos abrir em Isaías 9,15. Isaías 9,15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então a cauda está relacionada com o engano. Apocalipse 12:3 fala que com a sua cauda, ou seja, com o seu engano, o dragão arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Uma pergunta: estrelas no Apocalipse? Anjos. Então, pode-se dizer que através do engano do dragão, ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos do céu. E isso nós temos uma confirmação no Espírito de Profecia, que foi uma terça parte dos anjos do céu que caíram junto com Lúcifer por seus enganos. Agora, a respeito da queda dos anjos, nós vamos comparar Apocalipse 12, verso 3, com o verso 7 em diante, que fala sobre o grande conflito. Então vamos só guardar esse detalhe, que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas antes de ver essa questão, vamos terminar com o verso 4, que diz que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui uma referência à Roma pagã, que estava diante da mulher para matar o filho. Isso se concretiza com a história de Herodes, em Mateus capítulo 2, que diz o seguinte, vamos abrir lá em Mateus 2:13, como que Satanás tentou destruir a vida de Cristo, antes que ele até mesmo nascesse, através do Império Romano, que é simbolizado pelo dragão aqui em Apocalipse 12. Diz assim, em Mateus 2:13, e, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então aqui nós vemos o dragão
diante da mulher parado é uma representação de Roma, que estava ocupando a Palestina. Então Satanás ele tinha um poder sobre o povo de Deus na época que Jesus nasceu. E era o objetivo de Satanás desestruturar o plano de Deus, de frustrar os propósitos divinos. E ele sabia que o Messias viria através da nação judaica. Ele inclusive sabia que viria em Belém. Satanás conhecia bem as profecias. Então, antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo, durante sua infância, sua juventude, e talvez aqueles primeiros anos antes de seu batismo, de sua vida de adulto, e especialmente durante sua vida de adulto, Satanás ele não mediu esforços para esmagar o Filho de Deus, através de perseguição, através de tentações. Foi o seu propósito frustrar o plano da salvação. Então o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Verso 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger as nações com vara de ferro. Só para provar que é Cristo, nós podemos comparar esse texto com Apocalipse 19:15. É Cristo que vai reger as nações com vara de ferro. E uma profecia messiânica que usa essa linguagem está em Salmo 2, 7 a 9. E Pedro reconheceu o cumprimento dessa profecia em Atos 13, 33, na pessoa de Cristo. Então não foi uma nova linguagem de reger as nações com vara de ferro. Davi profetizou acerca do Messias que viria para reger as nações com vara de ferro, em Salmo 2. Em Atos 13, essa profecia do Antigo Testamento foi confirmada, segundo o apóstolo, em Cristo. E aqui o menino que nasceria da mulher é aquele que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aconteceu no ano 31, quando Jesus subiu aos céus depois de sua ressurreição. Sua ascensão foi vista e testemunhada pelos apóstolos. Ele foi arrebatado. E logo quando Jesus foi arrebatado, iniciou um período de intensa perseguição contra a igreja, que culminou, no verso 6, na mulher fugindo para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse o quê? Alimentada durante 1260 dias. Então, mais uma vez, esses 1260 dias aparecem, são anos, sabemos. Nós já vimos esses 1260 anos aparecerem em Daniel 7. O chifre pequeno fez guerra aos santos durante tempos e metade de tempo, 1260 dias proféticos. Nós vimos que este é o período de supremacia papal. Daniel 12 menciona este mesmo período. Este período também foi mencionado 2 vezes em Apocalipse 11, 42 meses, em que após haveria uma restauração da igreja verdadeira. O templo foi medido, o altar e aqueles que nele adoram. E também as 2 testemunhas de Cristo testemunhariam, a palavra de Deus testemunharia sob circunstâncias difíceis, vestidas em sacos. Aqui nós vemos a igreja no deserto durante 1260 anos, alimentada por Deus. Essa mulher no deserto durante 1260 anos são os fiéis, aqueles que protestaram contra a entrada das festas pagãs e as doutrinas falsas dentro da igreja no 4º, no 5º e no 6º século. Aqueles que foram perseguidos, assim como Antipas, e não tiveram mais lugar dentro da igreja apostólica,
dentro da igreja visível que foi fundada pelo próprio Cristo. Então a igreja verdadeira, o povo fiel de Deus, teve que se separar da igreja visível e assim durante 1260 anos que foram até abreviados por Cristo, senão nenhum teria sobrevivido no final, nenhuma carne, até os escolhidos teriam se desaparecido. Mas durante esse período, Deus teve seus fiéis, o sábado foi preservado, as doutrinas verdadeiras como a mortalidade da alma, a segunda vinda de Cristo pré-milenial foi preservada, todas as doutrinas verdadeiras, através de grupos que foram alimentados por Deus no deserto durante 1260 dias. Agora, no verso 7 a 12, Apocalipse 7 a 12, nós temos um parêntese que vai abordar a questão do grande conflito. Mas vamos segurar esse pensamento e vamos pular para o verso 13. Nós vamos estudar amanhã com calma esses textos que falam sobre o grande conflito. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O dragão sendo lançado na terra está relacionado com a vinda do filho homem. Ok? Amanhã vocês vão entender isso melhor, mas ficam com isso em mente. O dragão sendo lançado na terra está relacionado com a vinda do filho homem. Porque diz assim, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Nós vamos ver amanhã que existem duas expulsões do dragão e os seus anjos. Duas expulsões. Uma está relacionada com a cruz e a outra lá no início, quando surgiu a rebelião. Isso nós vamos ver amanhã. Então aqui no verso 13, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, esse lançamento do dragão na terra está relacionado com a segunda expulsão, que está ligado com a cruz. Ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Verso 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, agilidade, e forças divinas para suportar esse período de perseguição de 1260 anos. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada ou alimentada por Deus, por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Está repetindo o que foi falado no verso 6, que ela teve um lugar preparado por Deus no deserto, 1260 anos. Inclusive, essa é uma das melhores formas de provar que tempo, tempos e metade do tempo é igual a 1260 dias. Esse texto aqui mostra, porque no mesmo capítulo nós temos uma repetição do mesmo evento. Em um verso menciona 1260 dias, em outro menciona tempo, tempos e metade do tempo. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Essa água que sai da boca da serpente para destruir a mulher pode se referir à perseguição, pode se referir à infiltração de falsas doutrinas, mas seja lá o que for, o que fez com que a mulher sobrevivesse essa água que saiu da boca da serpente contra ela foi um elemento no verso 16 chamado terra. E a terra ajudou a mulher. Essa terra do verso 16 se refere aos Estados Unidos da América.
Agora a mulher estaria saindo do deserto e ela estaria indo para um lugar onde ela teria condições de viver, onde a igreja verdadeira teria condições, circunstâncias favoráveis para se desenvolver e aparecer novamente de forma livre, sem medo de ter que fugir para o deserto. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, os Estados Unidos abriu suas portas para a Igreja de Deus, no sentido que, nos Estados Unidos, haveria uma nação onde a liberdade religiosa fosse a lei predominante, onde havia uma separação de igreja e Estado, onde houvesse um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Neste lugar, a mulher poderia viver. Os Estados Unidos foi o único lugar no mundo, na época, onde Deus poderia cuidar de sua igreja e preparar o caminho para o aparecimento do remanescente da semente da mulher, que nós sabemos é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nenhuma outra nação a Igreja Adventista do Sétimo Dia poderia ter nascido, senão nos Estados Unidos da América. O que a Igreja de Cristo na Terra precisava para crescer e reaparecer era liberdade religiosa. Ela não precisava de um Estado que iria impor a guarda do sábado. Ela não precisava de um Estado que iria apoiá-la diante da sociedade. Ela apenas precisava de liberdade para poder convencer os homens em suas consciências da verdade. Assim, Deus também só precisa disso. Para Deus poder fazer a sua obra aqui na terra, Ele não precisa da ajuda do Estado. Ele apenas precisa de liberdade. Liberdade de poder ter acesso às mentes humanas. O resto Ele faz, porque a verdade por si mesma permanece em pé. Ela por si mesma convence. O verso 17 revela a verdadeira questão envolvida no grande conflito entre o dragão e Miguel, Satanás e Cristo. O dragão irou-se contra a mulher. Por que que o dragão, que é Satanás trabalhando através de poderes terrestres, por que que ele está irado contra a mulher? Na realidade, o capítulo 12 de Apocalipse nos revela que a ira de Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo, a ira dele não é contra um povo aqui na terra, mas é contra Miguel. Porque o dragão fez guerra contra Miguel. Então a pergunta teria que surgir em nossas mentes. Por que então Apocalipse 12, falando sobre este conflito entre Miguel e o dragão, fala o tempo todo do dragão atrás da mulher? O que a mulher tem que tanto chama a atenção do dragão? Se você esquecer de tudo, não se esquece desse ponto. O que a mulher tem que faz com que o dragão estivesse desesperadamente atrás dela? Tudo está envolvido na questão do grande conflito. A ira do dragão é contra Miguel. A guerra dele é contra Miguel. Isso nós vamos estudar amanhã. Não é contra uma mulher. Como se a mulher tivesse encontrado ouro na terra e esse ouro é importante para o dragão, então ela vai correndo, fugindo do dragão porque o dragão quer este ouro. Não é necessariamente isto. É algo que a mulher tem que impede o dragão de ser vitorioso em sua guerra contra Miguel. Vocês entenderam? O foco do dragão não é contra a mulher. Não é a mulher que fez com que lá no céu o dragão iniciasse uma guerra. Mas
Infelizmente para o dragão, essa mulher está impedindo sua vitória contra Miguel. Então ele está atrás da mulher. A gente vê um período de 1260 anos em que a mulher foi perseguida pelo dragão. Nós vemos o dragão diante da mulher porque ela daria luz a um filho, e este filho, obviamente, não serviria os propósitos do dragão em sua guerra contra Miguel. E no final do capítulo, nós vemos o ápice dessa guerra entre o dragão e Miguel, na pessoa da mulher. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E agora, esses dois detalhes aqui no final desse versículo revelam o porquê dessa mulher ser perseguida pelo dragão. O que essa mulher tem que faz com que, em sua guerra contra Miguel, o dragão investe tanto tempo e tantos esforços e energias contra a mulher? É o seguinte: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alguns já perguntaram: como é que nós provamos na Bíblia que Satanás, em seus desafios contra Deus, o acusa em relação à lei de Deus? Aqui está uma das melhores provas. É lógico que olhando com olhos carnais e fazendo uma leitura superficial de Apocalipse 12, nós jamais iríamos chegar a essa conclusão. Mas aqui em Apocalipse 12, a gente vê que o problema do grande conflito está relacionado com a lei de Deus. É o fato da mulher estar vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é o fato dela guardar os mandamentos de Deus e ter a lua, o testemunho de Jesus Cristo debaixo dos pés, que torna ela um objeto de tanta raiva e tanta ira de Satanás. Ela é uma pedra de tropeço no caminho de Satanás, em sua guerra contra Miguel, porque ela é uma evidência que lança por terra as melhores ferramentas, ou seja, as melhores acusações do dragão contra o trono de Deus. Ela guarda os mandamentos de Deus. Ela não apenas professa guardar os mandamentos de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus.